E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao nosso estudo sobre as unidades de medidas. E nesta aula nós iremos estudar o metro, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Bom, olha só o que diz aqui, ó. O metro é a unidade fundamental para medir comprimento. Isso daqui nós já sabíamos da primeira aula que nós tivemos sobre o Sistema Internacional de Unidades. Quem ainda não assistiu essa primeira aula, pessoal, eu vou deixá-la disponível aqui no card, tá? Lembrando que a letra M é o símbolo para o metro. Agora eu gostaria de trazer para vocês a cronologia do metro, pois a definição de metro ela foi mudando ao longo dos anos, de modo que essa definição ficasse cada vez mais precisa. Então, a primeira definição que nós temos é a de 1799, que inclusive foi a definição que surgiu junto ao sistema métrico decimal. Então, olha só o que diz aqui. O metro foi definido como a 10.000.000ª parte da quarta parte do meridiano terrestre. Quando a gente lê essa definição, a gente fica sem entender um pouco, né? Mas é tranquilo. Deixa eu tentar explicar um pouquinho para vocês. O que é um meridiano terrestre? O meridiano nada mais é do que uma linha imaginária que corta a Terra de polo a polo. Então, nós temos o polo norte e o polo sul. O meridiano é uma linha imaginária que passa por esses dois polos, dando uma volta completa na Terra. Beleza? Bom, sabendo o que é o meridiano, você vai pegar a quarta parte desse meridiano. Nessa imagem aqui, eu destaquei a quarta parte para vocês. Eu considerei esse meridiano que passa por Paris. Então, a quarta parte seria sair do Polo Norte, caminhar sobre o meridiano passando aqui por Paris até a linha do Equador. Então, essa é a quarta parte do meridiano. Em seguida, a gente tem que tomar a 10.000.000ª parte. Bom, milionésima é 1 milhão. 10.000.000ª seria 10 milhões. Como eu quero a 10.000.000ª parte, a gente vai pegar essa quarta parte do meridiano e dividir por 10 milhões. O comprimento que você vai obter é o seu metro, tá? Então, pessoal, essa distância ela foi calculada e transferida para uma barra de platina com secção transversal retangular. Eu tentei trazer a imagem dessa barra de platina, só que a imagem não ficou muito boa. Atualmente essa barra ela se encontra em um museu lá de Paris, tá? Então essa foi a primeira definição de metro. Vamos seguir que o metro possui outras definições. Vamos agora para o ano de 1889. Olha só, o padrão do metro foi substituído por uma barra com secção transversal em X, composta por uma liga de platina e irídio altamente estável, mais precisa do que o padrão original de 1799. Aqui está a imagem dessa barra com secção transversal em X, né? O comprimento dessa barra a 0 graus Celsius era equivalente a 1 metro. Ponto. Então, pessoal, nessa época, 1989, vários países receberam cópias desses padrões precisamente calibrados com comparadores ópticos desenvolvidos na época. Então a gente considera que essa definição aqui de metro de 1899 ela era mais precisa do que a de 1798. Avançando um pouco mais no tempo, olha só, em 1960, a definição em vigor desde 1889 ela foi substituída na 11ª CGPM. CGPM é a Conferência Geral de Pesos e Medidas, ela foi substituída por uma outra definição baseada no comprimento da onda de uma radiação do criptônio 86, com a finalidade de aumentar a exatidão da realização do metro. Você percebe que essa definição de 1960 já é uma definição mais precisa do que a de 1889, tá? Inclusive, a gente tem que ter instrumentos para realizar essa medição, né? Esse comprimento da onda de uma radiação do criptônio 86. Bom, e quando foi em 1983, finalmente nós chegamos na última definição do metro que nós utilizamos até os dias atuais. Inclusive, 1983 está bem pertinho, né?
Foi basicamente ontem. Então, a 17ª CGPM substituiu essa última definição, de 1960, pela seguinte definição. O metro é o comprimento da trajetória percorrida pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de essa fração de segundo. Através dessa definição, ela foi bem colocada porque a gente consegue determinar a velocidade média da luz em metros por segundo. Quem sabe a definição de velocidade é o seguinte, é espaço percorrido dividido pelo tempo que se levou para percorrer esse espaço. Então aqui a velocidade média da luz seria o quê? 1 metro nesse intervalo de tempo aqui, que é 1 sobre esse valor, né? 299.792.458. Realizando aqui uma divisão de fração, a gente obtém um número 299.792.458 metros por segundo. Então, essa daqui é a velocidade da luz, pessoal, em metros por segundo. O pessoal da física geralmente arredonda para 300 milhões, certo? Bom, já sabemos a definição atual de metro, né? Agora, nós iremos estudar quais são os múltiplos e os submúltiplos do metro. Porque pensem comigo, o metro ele tem que possuir múltiplos e submúltiplos. Uma caneta, por exemplo, a gente não vai conseguir medir uma caneta em metros, né? O metro precisa ter submúltiplos para medir comprimentos pequenos. E, por outro lado, o metro precisa ter múltiplos para medir comprimentos muito grandes. Distância entre cidades, distância entre países, enfim. Então eu trago aqui essa tabelinha para vocês, que é uma tabela bem intuitiva e que traz todos os múltiplos e submúltiplos. Então vê só, nós temos aqui no centro a unidade fundamental, que é um metro, tá? Representada aí pela letra M. À esquerda nós temos os múltiplos. Os múltiplos são o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. E à direita nós temos os submúltiplos, que são o decímetro, o centímetro e o milímetro. Se vocês perceberem, eu coloquei em negrito esses prefixos quilo, hecto, deca, deci, centi e mili. Eles são prefixos que estabelecem quem são os múltiplos e quem são os submúltiplos, tá? Logo abaixo nós temos os símbolos. Quilômetro é km, hectômetro é hm, decâmetro DAM, decímetro DM, centímetro CM e milímetro MM. E logo abaixo nós temos a relação que cada um desses múltiplos e submúltiplos tem com o metro. Por exemplo, 1 quilômetro possui 1000 metros. Possui não, né? Equivale a 1000 metros. 1 hectômetro equivale a 100 metros. 1 decâmetro equivale a 10 metros. 1 decímetro equivale a 0,1 metros. 1 centímetro equivale a 0,01 metros. E 1 milímetro equivale a 0,01 metros. Tá? Porém, da forma que foi colocado aqui, não tem como a gente fazer certas conversões. Até tem, só que não é tão intuitivo. Então, para facilitar a vida de vocês, eu trouxe aqui esse esquema que nos diz como transformar unidades de medidas. Ou seja, transformar metros nos seus múltiplos, metros nos seus submúltiplos, ou então trabalhar com qualquer uma dessas unidades aqui. Beleza? Então, olha como é intuitivo. Por exemplo, se você quiser transformar metros em decímetros, basta você multiplicar por 10. Se você quiser transformar decímetro em centímetro, basta multiplicar por 10. Em outras palavras, cada casa que você percorre da esquerda para a direita, basta fazer uma multiplicação por 10. Se a gente caminhar 2 casas, quilômetro para decâmetro, então você vai ter que multiplicar por 10 2 vezes. Multiplicar por 10 e depois multiplicar por 10 equivale a multiplicar por 100. Tranquilo?
Por outro lado, se você quer caminhar casas da direita para a esquerda, você vai ter que dividir por 10. Por exemplo, você quer transformar milímetros em centímetros, então você realiza uma divisão por 10. Você quer transformar metros em decâmetros, você faz uma divisão por 10. Então, pessoal, esse esquema aqui que eu trago para vocês é importante vocês terem fixo na mente de vocês, saber de cor esse esquema aqui, beleza? Caminhar da esquerda para a direita, a cada casa equivale a multiplicar por 10. Caminhar da direita para a esquerda, cada casa, né, equivale a dividir por 10, tá bom? Então, esse esquema é muito importante para que a gente faça transformações de unidades. Deixa eu selecionar aqui, que nós iremos fazer agora, pessoal, alguns exercícios resolvidos e a gente precisa estar com esse esquema na nossa mente, tá? Colei aqui, deixa eu só dar uma organizada, ficou grande demais. Depois que vocês treinarem bastante, fizerem muitos exercícios, vai ficar intuitivo trabalhar com essa tabelinha, beleza? Mas vamos treinar aqui com esse exercício resolvido 1. Olha o que ele diz. Na loja de fitas de Dona Rosa, existem fitas de todas as cores. Carla precisa de vários tipos de fitas e faz uma encomenda para Dona Rosa. Eis a lista de compras de Carla. Então ela comprou 8 metros de fita amarela, 1 decâmetro de fita verde, 9 decímetros de fita azul, 1.200 centímetros de fita vermelha e 0,062 hectômetros de fita branca. Aí vem a nossa pergunta. Na loja, Dona Rosa vende 1 metro de fita por R$2. Quanto Carla pagará pelas fitas encomendadas? E aí? Quanto será que ela vai pagar? Bom, veja só. Para a gente descobrir quanto é que ela vai pagar, a gente tem que saber quantos metros de fita ela comprou. Porque eu sabendo quantos metros de fita ela comprou, a gente vai multiplicar por 2, porque o metro da fita é R$2. Só que qual é o problema? As nossas unidades aqui não estão todas em metros. Tem que estar todas em metros. Então a gente vai fazer essas transformações, beleza? Então vê só, esse 8 metros de fita amarela a gente não mexe. Já está em metros, né? Vamos transformar aqui esse 1 decímetro em metros. Olha só, para transformar decímetros não, pessoal, decâmetro. Para transformar decâmetro em metro, basta multiplicar por 10. Ó. Só caminhar uma casa da esquerda para a direita. Então, multiplicando esse 1 por 10, a gente tem 10 metros de fita verde. Tá bom? Bom, nós temos aqui 90 decímetros de fita azul. Para transformar decímetros em metros, a gente tem que dividir por 10. Então, dividindo 90 por 10, a gente obtém 9 metros. Então, Carla comprou 9 metros de fita azul. Nós temos aqui 1.200 centímetros de fita vermelha. Como é que a gente transforma centímetros em metros? Nós temos que caminhar 2 casas da direita para a esquerda, né? Então, dividir por 10 e depois dividir por 10. Só que dividir 2 vezes por 10 é equivalente a dividir por 100. Dividindo 1.200 por 100, isso dá 12. 12 o quê? Metros. E por fim, nós temos aqui 0,062 hectômetros de fita branca. Para transformar hectômetros em metros, basta multiplicar por 10 2 vezes, que é equivalente a multiplicar por 100. 0,062 multiplicado por 100, isso dá 6,2 metros. Bom, pessoal, nós já temos todas as medidas em metros, né? O que é que a gente tem que fazer agora? Somar tudo. Nós temos que somar os 8 metros de fita amarela, mais os 10 metros de fita verde, mais os 9 metros de fita azul, mais os 12 metros de fita vermelha, mais os 6,2 metros de fita branca. Quanto é que dá essa soma? Deixa eu ver aqui, 8 com 12 dá 20, 20 com 10 dá 30, 30 com 9, 39, 39 com 6, 45, 45 mais esse 0,2 que sobrou,
45,2 metros. Bom, para a gente saber quanto que Carla vai pagar, basta pegar essa quantidade de metros de fita comprada e multiplicar por 2, porque o metro da fita é R$2. Então, 45,2 vezes 2, dá para fazer até de cabeça, né? Dá 90,4 ou 90,40. O que é que isso significa? Carla vai pagar R$90,40. Pronto. Tá aí a resposta. Simples demais, né? Vamos fazer, pessoal, mais um exercício resolvido para a gente treinar essa questão de transformações de unidades. Bom, pessoal, esse exercício resolvido 2 é apenas para a gente treinar as transformações de unidades, certo? Então, aquela tabelinha lá, eu vou trazer ela para cá, para facilitar a nossa vida. Mas lembrando que vocês têm que ter esse esquema aqui na mente de vocês, certo? Show? Então, vamos começar a fazer aqui os itens. Primeiramente, nós queremos transformar 20 metros em centímetros. Então, metros em centímetros. Temos que caminhar aqui 2 casas para a direita, da esquerda para a direita. Multiplica por 10, multiplica por 10 é o mesmo que multiplicar por 100. Então, nós temos que pegar esse 20 e multiplicar por 100. Isso vai dar 2.000 centímetros. Simples assim. Item B. No item B, nós queremos transformar 20 metros em quilômetros. Metros em quilômetros. Então, nós temos que caminhar 3 casas da direita para a esquerda. Dividir por 10, dividir por 10, depois dividir por 10, que é equivalente a dividir por 1.000. Então, basta a gente pegar o 20 e dividir por 1.000. Bom, dá para a gente realizar uma simplificação aqui, né? Cortar um zero em cima, um zero embaixo. E 2 dividido por 100 fica fácil. Isso é 0,02. Nesse caso aqui serão quilômetros. Show? Item C. Vamos transformar 0,2 quilômetros em decímetros. Eita, ó, quilômetros em decímetros. Quantas casas a gente vai percorrer? 1, 2, 3, 4. Então temos que multiplicar esse 1,2 por 10 4 vezes. Mas isso é equivalente a multiplicar por 10.000. A gente pega 1,2 e multiplica por 10.000. Isso dá, pessoal, 12.000 decímetros. Tranquilo demais, né? Aqui eu andei uma casa decimal, obtive o 12, elimino um zero. E os 3 zeros que sobraram, vou acrescentar o número. Certinho? Item D. Vamos transformar 1.200 milímetros em metros. Milímetros está aqui, metros está aqui. Então a gente tem que caminhar 3 casas da direita para a esquerda, que o equivale a dividir por 1.000. A gente já viu isso no item B, né? Pega 1.200 e divide por 1.000. Aqui eu posso simplificar. Corto 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. 12 dividido por 10, isso dá 1,2. 1,2 metros. E a nossa última transformação é transformar 200 centímetros em hectômetros. Centímetros em hectômetros, olha só. Então nós vamos percorrer 1, 2, 3, 4 casas. Dividir por 10 4 vezes. Mas isso é equivalente a dividir por 10.000. A gente pega o 200 e divide por 10.000. A gente pode simplificar alguns zeros aqui. 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo. E dividir 2 por 100 a gente já tinha até feito aqui no item B, né? Isso dá 0,02, no caso aqui, hectômetros. Bom, é simples demais, pessoal, trabalhar com transformações de unidades. Basta estar com a tabelinha fresca aí na nossa mente e aplicá-la. Simples assim. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula. Espero aí que vocês tenham gostado. Se for com alguma dúvida, deixa a dúvida aí nos comentários, tá? Que a gente tenta explicar de uma forma melhor. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no seu conhecimento, deixa teu like, compartilha essa aula com um amigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, isso vai ajudar bastante a gente. E aguarde as próximas aulas. Valeu e até mais!